Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Hoje nós vamos explicar para você tudo sobre a Primeira Guerra Mundial e como ela contribuiu para o começo da Segunda. Bom, primeiro vamos falar do contexto histórico da época. Lá no início do século XX, o capitalismo estava a todo vapor na Europa Ocidental, e isso estava causando uma grande euforia por lá, levando a um período chamado Belle Époque. Porém, esse crescimento do capitalismo levou à competição comercial entre as grandes potências, sendo as maiores delas a Inglaterra, que estava bravíssima com a Alemanha, aumentando seus lucros e comércios, competindo com a mãe capitalista Inglaterra. Além disso, na época, as potências europeias estavam colonizando territórios no Oriente, principalmente na África, e isso também estava causando muitas tensões entre os países europeus que competiam pelos territórios. Para piorar as coisas, ainda existiam os nacionalistas, que basicamente eram ideologias que supervalorizavam alguns países em detrimento de outros. Como alguns exemplos disso, temos o pan-eslavismo, que foi a união entre os países eslavos, como por exemplo a Rússia e a Sérvia. Também existiu o pan-germanismo, que defendia a união dos povos germânicos da Europa Central, e dois exemplos de países germânicos eram a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Por último, mas não menos importante, temos o revanchismo francês, que não era bem um nacionalismo, mas era um desejo de vingança por parte dos franceses de se vingarem dos alemães que haviam vencido eles na Guerra Franco-Prussiana. Com toda essa vibe ruim que estava na Europa, os países resolveram se armar e essa crescente produção e abastecimento de armamento ficou conhecida como a Paz Armada. Também as potências começaram a planejar algumas alianças para quando a guerra estourasse. Eram duas alianças principais. A Tríplice Aliança era formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia. Ufa! Falamos sobre todos os antecedentes da guerra. Agora vamos falar sobre o estopim dela, o acontecimento que causou tiro, porrada e bomba na Europa. A explosão da guerra aconteceu quando um sérvio que participava de um grupo nacionalista matou o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Bom, aí deu ruim, né? O Império Austro-Húngaro invadiu a Sérvia e a Rússia declarou guerra ao Império Austro-Húngaro. Algum tempo depois, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. Aí a guerra começou para valer. Primeiro, a guerra foi marcada por movimentação e invasão de fronteiras, mas algum tempo depois, os conflitos passam a acontecer em trincheiras, que eram longas escavações feitas no chão que serviam de abrigo para as tropas e possuíam proteções feitas com obstáculos. Esse período foi o mais longo da guerra, afinal, ele durou 4 anos, ou seja, praticamente durante toda a guerra. Todas as necessidades fisiológicas eram frequentemente feitas dentro das trincheiras, o que tornava o ambiente extremamente prejudicial à saúde. Além disso, a umidade e o frio provocavam diversas doenças, sendo a mais temida a peste de trincheira. Essa doença apodrecia os pés dos soldados, que por vezes eram amputados no próprio campo de batalha. Ao longo da guerra, o uso de novas armas, aperfeiçoadas pela indústria, aliado a novas invenções como avião e tanques, deu aos combates uma característica de impotência por parte dos soldados. Nos anos finais da guerra, algumas mudanças aconteceram. A Rússia saiu da guerra devido à Revolução Russa, a Itália mudou de aliança e os Estados Unidos entraram na guerra da Tríplice Entente. Este último fato foi o principal responsável pelo desfecho do conflito. O fim da guerra veio em 1918. Com a vitória dos aliados da França e grande derrota da Alemanha, o ponto mais importante do fim da guerra são as determinações do Tratado de Versalhes. No tratado, a Alemanha foi obrigada a ceder territórios e a reorganizar a sua economia, tendo em conta a indenização aos países vencedores da Primeira Guerra, sobretudo a França. Por causa de toda essa treta, foi criada a Liga das Nações, que era uma organização internacional inventada em abril de 1919, com a intenção de evitar conflitos com os que haviam acabado de acontecer. Bom, acho que deu para perceber que a Alemanha não se deu muito bem com esse desfecho, né? Inclusive foi por causa dele e de muitas outras coisas que aconteceram durante esse período pós-guerra que a Alemanha ficou revoltada a ponto de eleger um partido totalitário nazista. E aí, os próximos capítulos dessa novela ficam para uma próxima videoaula. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui e tchau!